Agora a segunda parte, porque a primeira deu um bloco e a gente começa agora de novo, recomeça para a gente conversar com o Matheus Alvarenga, que é um profissional terapeuta, que trabalha com hipnose, trabalha com constelação e mais um monte de coisa que ele vai contar para nós aqui o que ele faz. E aí agora a gente vai intencionar para a coisa acontecer e fluir. E já deu certo. Vamos lá, agora foi. Tem que ser. É um desafio, gente, é um desafio. Essa internet, a gente tem que estar muito sintonizado. Ei, Gogo, boa noite. Bem-vindos a todos. Agora sim! Sim. Todo mundo está chegando, sejam bem-vindos aí. Agora a gente com outra energia. Teve que chamar o Gogo para vir aqui, gente. Fala, chama. Vamos desbloquear aqui. Muito bom. Da música. Você sabe que eu pensei que pode ter sido também por causa da música, mas eu falei, eu vou colocar assim mesmo, porque quem vai dar bloco aqui tá derrubado. Falei, vai ser a mesma música, ainda voltei na mesma. Falei, vai ter que ser essa. Que bom que deu certo, né? Of Darkness. Então, assim, é a gente pensar mesmo o que está debaixo das sombras e o que está escondido na nossa vida aí, que a gente vai descobrir hoje com você, né, Matheus? Opa, vambora! Bem-vindo. Prazer enorme estar aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui. E agora deu certo, agora vai, não tem mais volta não. Só para cima e para frente. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz com a sua vinda, a gente compartilhar conhecimento, a gente dizer para as pessoas e quais são as possibilidades de desbloqueios, né? Os blocos que dão na cabeça da gente, no corpo inteiro. O que a gente tem que fazer para desbloquear essas coisas? Matheus, conta para nós, reforça também para a sua audiência o que você faz. Quem é você? Quem é você? Muita coisa, hein? Então, para resumir de forma muito simples e prática, eu sou basicamente filho, um guia e um servidor. Acima de tudo, um eterno buscador. Só que agora, nesse exato momento, nessa fase atual, eu estou várias coisas, né? Então, eu estou terapeuta, eu estou como professor de constelação familiar, de hipnose clínica, eu estou hoje, né, como um treinador da parte de mentalidade e eu estou principalmente agora trazendo, né, uma nova roupagem para tudo isso e colocando um pouco mais da minha essência, porque eu vim da área de TI, né, Carol? Então, era bem racional, era bem metódico, e eu queria, porque queria ter aqueles regras, métodos, e me colocar dentro de uma caixinha. E na medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que caixinha nenhuma me cabia, porque a nossa essência, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais forte do que qualquer caixinha que tentam nos colocar, né? Seja os nossos pais, seja a cultura, seja toda a influência que a gente já recebeu durante a nossa jornada. E eu fui percebendo que, na medida que o tempo foi passando, eu fui me descobrindo, eu fui me desconstruindo e eu fui voltando para as minhas raízes. E a minha raiz, ela tem como característica principal essa busca por tudo aquilo que a razão não dá conta de explicar, né? A razão ela não dá conta de alcançar. Muita gente chama isso de oculto, muita gente chama isso de místico, mas é o simples fato de olhar para a natureza, entender como que ela funciona, olhar para o universo, entender como ele conversa com a gente. É o que você mesma falou sobre energia, né? E hoje eu estou associando essas duas coisas. Eu trago agora um novo conceito que ele é o conceito da alquimia mental, que é justamente o fato de nós despertarmos essa nossa própria capacidade de transitar e de mudar esses nossos estados mentais. Estados mentais que nos trouxeram até agora, estados mentais esses que a gente olha e fala que foi o pai, que foi a mãe, que foi o destino, que foi a política, que foi o Brasil, que se eu tivesse morado em outro país nada disso teria acontecido, ou então que foi talvez até mesmo Deus, né, que me colocou aqui com essa cruz porque eu tenho que carregar. Mas será que tem? Será que eu tenho mesmo? Será que o outro não tem e eu tenho? Ou será que a gente veio para esse plano com uma capacidade e como
filhos do Criador, nós somos também criadores e não criaturas somente. E essa é a minha missão principal hoje, é trazer essa forma de pensar e de refletir para gerar essa liberdade. E não é só aquelas liberdades que a gente vive falando, né? De financeira, de tempo, geográfica. Porque na medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo também que tudo isso é fruto de uma única liberdade. É a liberdade de pensar e agir de acordo com as suas próprias convicções. É o pensar livre, é o agir livre. E na medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo como que isso tudo funciona. E como parte da minha missão, eu vou traduzindo isso para uma linguagem mais simples e prática para que todo mundo possa entender. Então, essa é basicamente a jornada, essa é basicamente a minha essência. E eu estou muito feliz de novo, né, falando para você aí, e grato pelo convite, através dessa nossa conexão. E eu estou aqui à disposição para o que todo mundo quiser saber, para o que você quiser perguntar também, e para o que eu puder contribuir. Muito bom. Quero desejar boas-vindas aí para quem está aqui. Hoje é um dia de reencontros. A gente tem aí alguns terapeutas também assistindo a gente. A gente tem cliente, a gente tem ex-cliente. Então, tem uma turma, né? Tem os nossos parceiros também de negócio, parceiros comerciais. Você até fez uma story lá e você falou assim, especialista em networking. Carol também é especialista em networking. E eu acho isso particularmente maravilhoso, né? Não há nada melhor do que a capacidade de conectar e reconectar as pessoas, né? Sim, sim. E foi por isso, Matheus, que eu vi ali uma oportunidade de te convidar para vir aqui, para falar do seu trabalho. E para a gente também conseguir dizer para as pessoas que a gente não está sozinho na nossa atuação. E a gente também é atendido por outras pessoas. Porque é uma pergunta que eu ouço muito. Você como terapeuta, você como psicóloga, eu já ouvi falar que você tem que ter outro terapeuta, né? Tem outra pessoa que te atende. E aí eu falo assim, olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho uma pessoa só que me acompanha, não. Eu tenho no mínimo 6. Exatamente. E cada um está no momento, né, Matheus? Cada um está no momento. Então, meu nome é Carol Campos, eu sou psicóloga, especialista em leitura corporal e hipnose. De quebra, eu estudo muito e eu estou em algumas redes de networking. Então, para quem quer saber também desse universo, me acompanha aí, porque eventualmente a gente também está falando desse assunto. E o motivo da gente estar junto aqui, Matheus, é justamente para a gente conversar com as pessoas e entender quais são as dificuldades que as pessoas têm. Qual que são os bloqueios que as pessoas têm, que elas carregam, que elas criaram ao longo da vida, né? Exatamente. E assim, caso alguém tenha alguma sugestão ou então alguma suposição para fazer, fica à vontade para mandar aí para a gente. Mas de antemão eu já quero soltar aí talvez aquela velha e boa reflexão, né, de que será que realmente a gente olha e percebe isso tudo, fala desse tanto de bloqueio, mas será que realmente são tantos e são todos esses? Ou será que, na verdade, eles se resumem a apenas alguns bloqueios específicos, algumas travas específicas, e o que a gente vive olhando e observando por aí, na verdade, são reverberações de tudo aquilo que a gente tem como base. Um exemplo disso, eu estava até comentando hoje num grupo aqui no WhatsApp que eu tenho, é sobre o ato das pessoas falarem assim, não, que eu procrastino muito, que eu tenho dificuldade de tomar decisão, que eu tenho ali um problema enorme na hora que eu falo que eu quero alcançar os objetivos, eu quero alcançar ali a vida dos meus sonhos, eu quero alcançar ali o relacionamento dos meus sonhos, a realidade financeira dos meus sonhos. E aí foi falando que de tanto de coisa e no final eu trouxe para essa pessoa a seguinte reflexão. Mas será que realmente existe isso tudo? Ou será que se você mudar apenas a forma como você se enxerga, tudo isso não cai por terra? Porque imagina só uma pessoa que ela sabe quem ela sabe o que ela representa, ela tem convicção daquilo que ela acredita, ela tem clareza sobre as escolhas que ela faz, porque as escolhas que ela faz são baseadas na onde ela quer chegar, e essas escolhas também dão uma certa firmeza, uma certa coragem para essa pessoa poder falar sim e poder falar não para tudo aquilo que ela acredita que afasta
ou que aproxima ela do objetivo dela? Será que essa pessoa também ela teria esse medo do sucesso? Será que essa pessoa também teria esse receio de pensar grande por achar que está pensando grande demais? Ou essa pessoa simplesmente ela não se preocuparia com isso e simplesmente se preocuparia em fazer aquilo que precisa ser feito? Porque, como eu disse aqui no começo, se nós olharmos para a natureza, se nós olharmos para o universo e olharmos para isso tudo, a gente entende, né, que tudo se trata de ação e reação. Tudo se trata de plantio e colheita, de causa e de efeito. Então, será que essa pessoa que a gente imaginou, ela vai se preocupar com isso ou ela simplesmente vai se preocupar com as causas que ela vai gerar baseado nos efeitos que ela quer? E aí a pergunta que fica é essa. E principalmente, por que que nós não somos essa pessoa? Essa base de pensamento que eu trouxe lá no grupo, eu acho que é interessante a gente começar com essa reflexão, porque por que que a gente não é? E aí a gente começa a entrar naquilo que a gente chama de bloqueio, naquilo que a gente chama de trava, de trauma, e olhar para tudo isso, né? Eu não sou assim porque os meus pais, eles não me criaram assim, eu não sou assim porque, na verdade, o lugar de onde eu vim não me fez desse jeito. Por que será que eu não sou assim? Por que será que nós não somos assim? É, e acredito que essa é uma boa reflexão para a gente começar a falar um pouquinho dessas travas, né? E a gente pensar também assim, o que me falta fazer? O que falta? Que momento que está faltando para eu parar e olhar para tudo isso e falar assim, o que eu vou fazer disso tudo? Porque é muito comum, eu tive ontem um atendimento em que a pessoa chegou e falou, eu tenho isso por causa disso, eu tenho isso por causa disso, e agora eu tenho isso por causa disso. Eu falei, quando você vai deixar de trazer isso tudo, reforçar continuamente isso tudo, ao invés de você deixar isso ao longo da estrada, você vem trazendo essa bagagem toda. E assim, com qual propósito? Você está querendo convencer a quem de que você precisa de tudo isso, dessa bagagem toda para falar que você é. E assim, a gente escolhe os pesos que a gente quer carregar, né, Matheus? Perfeito. Perfeito. Acaba que esse lance da cruz que eu falei, né, não é uma cruz que é imposta a nós. Ela é uma cruz, né, ou então uma mochila de pedra, para quem quiser, para quem preferir, que a gente pega e a gente vai carregando. E a gente vai colocando as pedrinhas, a gente escolhe as pedrinhas, e cada pedrinha que a gente escolhe, né, como a gente fala dentro da hipnose, a gente escolhe porque, de certa forma, a gente ganha alguma coisa em troca, né, aquele ganho secundário. A gente fala, vou pegar essa pedra aqui, mas ela é pesada, mas talvez ela é gostosa, ela me deixa na zona de conforto, ela me deixa mais perto da minha família. E a gente vai escolhendo, né, até chegar uma hora que fica quase que insuportável de carregar, né? Matheus, e a gente carrega e a gente se convence de que aquilo era importante para nós. A gente conta pra gente uma história, a gente pega a pedra, olha pra ela e fala, pedra, querida pedra, eu preciso de você. E você faz parte da minha história. E aí você não consegue olhar para aquilo com desprendimento para deixar aí, para tirar esse peso. Né? Então é impressionante como é que a gente precisa das coisas ao nosso redor. Quando eu fixei o título aqui da live, até para não ficar muito grande, eu coloquei assim, o que a gente precisa fazer para se libertar disso tudo? Né, Matheus? Muitas coisas. Então, quais são os caminhos que eu posso trilhar? Quais são as escolhas que eu posso fazer para sair disso? De que aí eu tive um trauma, por isso eu sou assim hoje. Eu tive um trauma, isso aconteceu comigo lá atrás. Gente, com todo o respeito, porque a gente trabalha com isso, né, Matheus? Senão a gente vai falar, a gente vai banalizar aqui. Mas é assim, você chega com um problema, com uma situação, você quer mesmo resolver? Nós vamos resolver. Ontem eu ouvi de uma cliente que conversou com uma outra e a outra falou, a Carol é dura. Aí essa cliente falou assim, você acha? Porque ela está vivenciando isso, né? Então, assim, o que para você, o que você precisa naquele momento? É realmente uma postura mais firme para resolver a situação? Ou é alguém que te acolhe e te ajude a caminhar com esse problema eternamente? Porque você pode fazer a escolha de qual profissional que você quer ter também. Perfeito. Perfeito. Nossa. Porque você também não é sim o tempo todo, não, né? Não, eu não sou, não. Eu
eu já costumo dizer, tem até algumas pessoas aqui que já passaram por alguns processos comigo, eu costumo dizer que eu atendo adultos. E por atender a adultos, eu converso com adultos como adulto. Né? E sobre ser duro, eu também digo que eu sou duro com a questão. Eu sou Sim. suave com a pessoa. E quando eu falo alguma coisa que pode parecer duro de alguma forma, eu gosto muito de deixar claro que eu estou sendo duro com o comportamento, não com a pessoa. Porque o comportamento, ele é a prova de qualquer tipo de justificativa. E eu sou a prova de desculpa. E por que eu sou a prova de desculpa? É porque eu sou melhor? Não, é porque eu já dei todas as desculpas que você pode imaginar na sua vida. Quando eu era obeso, eu dava todas as desculpas do planeta Terra para não treinar, para não correr, para não comer, para comer só o que eu tinha vontade, para dormir tarde, para acordar cedo, para encher a lata de açúcar, encher a lata de álcool. Eu dava todas as desculpas. Quando eu trabalhava como CLT, nada contra quem trabalha como CLT, eu dava todas as desculpas para me manter na estabilidade, para me manter naquela jornada fixa, para ter férias, 13º, para ter aquilo tudo. Eu dava todas essas desculpas. Era pra ficar no quentinho, né? Exatamente. E aí quando eu falo que, né, eu sou a prova de desculpa é porque eu já dei todas elas. E aí quando a gente traz todo esse contexto para quem está buscando esse tipo de resolução, a gente acaba chegando nessa dualidade, né, Carol? Ou a pessoa, ela quer se curar, ou a pessoa quer ali colocar um band-aid num corte que precisa de ponto. E tá tudo bem se ela quiser. Exatamente. Só não vai fechar e vai inflamar. Se é criança, eu atendo criança também, né? Uhum. Então, se com a criança eu converso, como eu converso com o adulto, você imagina como que eu tenho que conversar com o adulto. Só que existem adultos que eu tenho que conversar lembrando do seguinte, tem ali uma criança que não foi tratada, que não foi cuidada, que foi abandonada, A, B, C, D. A gente trata a criança e a gente vai tratar o adulto. Uhum. E eu acho assim, é muito legal esse universo da terapia, porque você tem a opção de fazer escolha, inclusive, disso. Com quem você quer estar, com quem você não quer estar. E eu dou muita liberdade para o cliente de ir e vir, não prendo ninguém. Ultimamente eu estou até tendo, eu tenho que fazer meu contrato, eu tenho que atualizar meu contrato, eu tenho que pôr o povo para assinar. Mas eu falo assim, eu não quero ter que prender ninguém no processo. A pessoa só pode estar aqui se ela quiser. Sim, com certeza. Com certeza absoluta, porque esse é o nosso processo. Né? E para mim, né, por exemplo, um dos meus valores primordiais de vida é a congruência. Sim. Então não faz sentido nenhum eu falar sobre a minha missão ser fazer com que as pessoas pensem e se comportem livremente e eu querer de alguma forma aprisionar essas pessoas a mim. Toda pessoa que faz um processo, eu falo com ela, eu quero de verdade que você passe pelo processo e suma na minha frente. E eu quero saber de você através de outras pessoas que virão até mim falando, eu não dou conta de acreditar o que fulano se tornou. E quando eu fui perguntar, ela falou que você ajudou. Então eu quero também. É isso, sabe? É só isso que a gente precisa. É saber que a gente cumpriu o nosso papel, a gente fez o que a gente precisava fazer e ponto. Sim. Sabe? Assim, e é legal, porque eu acho divertido também receber essas notícias, porque a gente tem estudo, né? Sim. Todas as questões. Então, nós estamos dizendo, para quem está chegando aqui, primeiro nós começamos falando da nossa atuação, né? Então, assim, de forma indireta, a gente também está falando como que a gente age com as situações. Sim. E nesse universo da terapia, existem pessoas que vão te dar um lugar quentinho, confortável, vão te acolher. A gente também faz isso, né, Matheus? Mas tem um tempo. Tem um tempo. E o momento certo. Para isso. Eu falo que assim, chorou na primeira sessão, ok, na segunda também, na terceira já começa a ficar preocupado, se ainda estiver chorando, porque a tendência não é chorar já mais na terceira. E se estiver chorando na quarta, aí a gente começa a ficar muito preocupado. Mas não tem, é porque é justamente a gente ajudar a pessoa a se consolidar, sim, a se fortalecer, a firmar o corpo para continuar seguindo. Então, chorar faz parte, é importante, inclusive para a limpeza.
Mas Sim, quando com esse choro certeza. já não tem mais lugar, a gente vai buscar entender essa situação de uma outra forma. Matheus, conta para Se nós. necessário, a gente busca lá no fundo, né? Exatamente. Se a gente busca algumas coisas e a gente chora mais um tanto e depois a gente fecha de novo a torneirinha, né? Com certeza. A gente precisa aproveitar muito o nosso tempo de vida, Matheus. E quem está aqui acompanhando a live com a gente, quem está assistindo gravado, a gente precisa ter muito essa ideia de que o tempo ele está aí para a gente aproveitar e a gente precisa fazer coisas que são legais e que são produtivas para nós. E quando a gente fica girando em círculo, a gente fica fazendo as coisas ali e não estamos sendo produtivos com a nossa vida, o arrependimento vai vir de uma forma ou de outra. E às vezes vem assim, por eu não ter feito, não ter aproveitado o tempo. Essa é uma realidade que você vivencia nos seus atendimentos? Sim, com certeza. E eu, eu vou um pouquinho além, cara, e eu trago uma realidade bem específica e que ela acomete algumas das pessoas que me seguem e também é muito comum dentro das pessoas que eu atendo, que é justamente esse ato de não aproveitar a vida, esse ato de viver de forma aleatória e não proposital, mas principalmente o ato de viver constantemente com uma sensação de culpa e de arrependimento, porque ao viver uma vida aleatória ou não intencional, as pessoas acabam fazendo aquilo que não é para ser feito. E aí, Sim. eu até costumo falar muito aqui no meu Instagram sobre esse ciclo, né? Que ele é um ciclo, ele é muito sério. E quando a pessoa toma consciência desse ciclo, ela começa a prestar muito mais atenção naquilo que ela precisa fazer, né? E rapidamente falando, o ciclo ele funciona basicamente, a pessoa não faz o que precisa ser feito, automaticamente, quase que imediatamente, ao cometer o ato, ela se sente culpada pelo ato que ela cometeu, ela fica com vergonha, ou seja, ela, ao não fazer aquilo que precisa ser feito, ao fazer alguma coisa que não é tão boa assim, ela se culpa e ela se envergonha. Então ela vai denegrir ainda mais a autoimagem dela, a autoestima dela, a confiança dela, aquilo que ela acredita, porque ao sentir vergonha, ao sentir culpa, automaticamente eu vou desacreditar ainda mais na minha capacidade. Então acaba que aquilo que eu tinha como crença vai sendo desconstruído. E quanto menos eu acredito na minha capacidade, menos eu faço aquilo que precisa ser feito. E acaba que isso se torna um ciclo que ele É vai se se repetindo. E aí, na hora que eu alimentando, pisco, se alimentando, né? passaram 10 anos da minha vida e esses 10 anos eu fiquei nesse ciclo. Aí, na hora que eu tento sair desse ciclo, eu pulo para supercompensação, que é o quê? Eu não como bem. Aí eu sinto culpa, sinto vergonha. Aí, cada vez menos eu acredito que eu tenho disciplina para ter uma alimentação saudável. E eu vou. Eu falo, não, peraí, chega, agora ponto final, acabou. A partir de segunda-feira eu começo de novo. Aí, segunda-feira, a pessoa tinha uma alimentação completamente desregrada e ela pula para segunda-feira já comendo só folha. Ou seja, na segunda-feira eu quero compensar tudo aquilo que eu fiz de errado. Não vai dar certo. E aí Aí vai volta pedir para esse ciclo. E aí a pessoa fica 10 anos assim. E na hora que vê, a vida passou, o tempo passou, né? E as coisas acabaram se perdendo. Ela não sabe nem por onde começar mais de novo. Né? E eu vou até deixar uma pergunta para o pessoal que está aqui nos assistindo, que é: por que você faz o que você faz hoje? E para que você faz o que você faz hoje? Porque é quando a gente busca o sentido do que a gente faz. E aí, Perfeito. isso aí, as pessoas falam assim, mas do que você está falando? É pessoal ou profissional? Eu falo, é o que você ouviu primeiro. Bateu, doeu, pega que é seu. O que você ouviu primeiro? Se veio o pessoal, você pega o pessoal. Se veio o profissional, você pega o profissional. Família, o que você quiser. Então, é a gente pensar que eu preciso entender o porquê que eu faço o que eu faço, para que eu faço. Porque daí eu vou começar uma caminhada para entender o que me impede de fazer e de ser mais do que eu sou e do que eu faço hoje. Porque nós estamos aqui para ajudar, né, Matheus? Nós estamos aqui à Sim. disposição de vocês, mas as perguntas precisam
reverberar aí nas mentes para a gente poder saber o que realmente precisa ser modificado. Exatamente. Acaba que a gente é um guia, né? Só que o guia, ele mostra o caminho, só que ele não caminha por você. E o guia, ele às vezes não dá o mapa, ele só dá a direção. Quem traz o mapa é a pessoa. E se você não responde essas perguntas, né, do tipo, né, por que eu faço o que eu faço, qual é o sentido que eu vejo nisso, acaba que a gente fica sem o mapa para saber, tá bom, já que esse é o sentido que você encontra nisso, vai por ali, ó. Faz isso aqui, vai daquele jeito ali. Talvez faça mais sentido para você, vai e sente. Agora, se não tem essas respostas, se não tem esse mapa, acaba que, né, a nossa função vai ser outra, que é construir esse mapa. Não vai ser dar a direção, né? E para que isso não fique confuso, nós temos também esse papel, né, de construir esse mapa, de encontrar esse sentido. E são dois momentos completamente diferentes, né, de uma pessoa que está em um momento completamente diferente um do outro, né? E muitas vezes nós temos a função de só ajudar a liberar a visão Sim, para ver o que está ali, que já está acontecendo, já está ali na frente da pessoa. A gente só precisa liberar a visão. Então, a função do terapeuta tem que ser, primeiro, te ajudar a enxergar, mas não necessariamente olhar por você e nem fazer e falar por você. Né? sim, Na hora que a gente perfeito. fica. A gente também tem ansiedade, tá, gente? Quem está assistindo. Ou, Também tem ou, ansiedade. Porque tem coisas que a gente olha e que a gente fala assim, por que isso ainda não mudou? Aí internamente nosso anjinho fala assim, porque a pessoa tem o tempo dela, essas coisas não é assim. sobre você. Sim, e é a história dela, ela que vai ter o tempo de processamento. Então entendam também que os terapeutas eles vão ter um grau de ansiedade sobre a sua questão, um senso de urgência maior ou menor. Porque o menor também a gente tem que trazer, Matheus. Porque Sim, quando a com pessoa certeza. fala assim, eu já estou em processo há muitos anos e ainda não consegui resolver coisas que foram os principais problemas que eu levei. E eu estou girando em círculos já tem alguns anos. Que é onde a gente entra com a hipnose. E é onde a gente bate de frente com os psicólogos. Lembrem-se, eu sou psicóloga também. E eu sei quanto que os psicólogos geram esse enfrentamento. Eu tenho muito cuidado também com alguns Sim. psicólogos, tá? Que os psicólogos que não conhecem a hipnose, por exemplo, ou que não conhecem a constelação, que é outra área também de atuação, Aham. né? Eles têm uma insegurança muito grande com essa prática. Primeiro, porque não conhecem, e segundo, porque funciona. Porque Faz sentido ou não? se não funcionasse, não teria, né, por que ter essa insegurança, né? Perfeito. Então, para quem está aqui, né, ouvindo esse conteúdo gravado, tempos depois dessa gravação que está acontecendo aqui no dia 18 de janeiro de 2023, é a gente pensar o seguinte: eu, cliente, o que eu preciso do profissional? E eu, profissional, o que eu quero ser enquanto profissional? Que perfil que eu quero ter? Eu comecei aqui esse nosso encontro falando, nós vamos ser vistos como pessoas que não são tão maleáveis ou tão flexíveis com o Aham. problema, como você muito bem colocou, com o problema, com a situação. Você me Sim. procura para te ajudar a resolver um problema. Se eu amolecer demais, passar pano demais, eu não estou performando, Perfeito. porque é uma troca. O seu resultado depende de mim, o meu depende de você, não é assim? Não é uma troca? Sim. Na grande E aí, maioria das vezes, a pessoa ainda não resolveu esse problema justamente porque está sendo extremamente mole com a questão. Ou então é porque ela está observando a questão com olhos extremamente amorosos, né? Assim, um exemplo claro disso, eu, por eu ter um histórico aí de obesidade, ter emagrecido,
no começo da minha carreira como terapeuta, eu trabalhava com muitas pessoas que tinham o objetivo de emagrecer, né? E como a primeira coisa que eu mapeei dentro do meu processo foi como que eu consegui eliminar 30 quilos em 6 meses, eu comecei a levar esse método para outras pessoas. E uma das primeiras coisas que eu falava quando eu trabalhava no âmbito de crença ou de programação mental era justamente isso. As pessoas, elas se olham e elas estão com 43% de gordura no corpo e elas falam assim, eu tô cheinha. E aí eu falava, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quase metade da sua composição corporal é gordura. E a primeira coisa que você precisa olhar é a forma como você lida com isso. Porque você não tá cheinha. A gente está falando de saúde. A gente está falando de uma coisa muito séria. E a gente está falando de uma composição corporal que pode entupir suas veias, pode tirar aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua vida. Sim. E aí ela olha e fala assim, pois é, né? Mas aí minha mãe que me falava que quando eu comia, menina bonita era menina de boca cheia. E aí a gente entrava na hipnose, né? Mas assim, o que eu tava querendo dizer é exatamente isso. Às vezes a pessoa, ela não resolveu o problema dela justamente porque ela não trata aquele problema com a seriedade, com a firmeza o suficiente para resolver. E ela traz até nós, e se nós também não tratarmos isso com a devida seriedade, o devido respeito, né? Acaba que a gente não está cumprindo o nosso papel nessa troca. E o respeito também é muito necessário, né? Porque é muito comum a gente ver por aí também pessoas que falam a procrastinação é preguiça. A ansiedade é falta de organização. Sim. TDAH não é bem TDAH, é outra coisa. Não existe TDAH. Será? Então, assim, é não banalizar, Perfeito. não superestimar também, porque tem isso, né, Matheus? É muita Sim. gente superestimando tudo, aí o terapeuta superestima, a pessoa fica aqui em cima achando que o problema dela também é o pior de todos, e de repente o terapeuta fala assim, aqui, sabe o que que é? Eu não vou conseguir te acompanhar, não, é melhor você procurar um psiquiatra. Acabou. Aí, se foi, vai ser mais difícil fazer o caminho de volta. Então, o que que a gente precisa pensar? Matheus está trazendo aí essa questão do eu estou cheinha numa realidade de obesidade ali clara. A mesma Sim. coisa eu posso considerar, Matheus, quando eu ouço também, você também ouve isso no consultório, a pessoa está bebendo todos os dias, ela fala assim, mas é só uma cervejinha. Semana passada eu ouvi uma pessoa que não bebe, falando assim, eu tenho tomado 2 taças de vinho para relaxar. Todos os dias? Ah, não, Perfeito. sábado e domingo eu não bebo, não, mas eu bebo todos os dias da semana. Todos os dias da semana são 5 dias. Qual Uhum. é a configuração de se beber todos os dias? Ou ainda que seja muito, 1 ou 2 vezes no final de semana, é toda semana. Não é exceção. Então, a Se tem gente precisa. periodicidade, não é exceção, né? Exatamente. Então, é um consumo que está desregulado, é uma vida desregulada. Gente, aqui, ó, toda vez eu tenho que falar que é água, tá? Porque senão o povo vai falar, você tá bebendo cerveja? Não, é água mesmo. Outro dia eu vou beber cerveja, mas essa não. Porque ainda mais a gente falando, nós estamos falando de saúde, promoção de saúde. Então, Sim. assim, a pessoa passa a semana sem beber água, ela passa a semana sem se alimentar, ela passa a semana não dormindo direito, mais um nível, uma carga de estresse enorme. Chega final de semana, ela quer enfiar o pé na jaca. E ainda quer ter saúde emocional, Matheus, porque nós estamos falando, quando a gente compromete o corpo físico, a gente está impactando também as emoções. Perfeito. Tem que dar Perfeito. conta de gerenciar isso, não é? Perfeito. Eu tenho até um jargão que eu uso muito aqui no meu Instagram, que é um corpo frágil não sustenta o espírito forte. Geralmente eu posto quando eu treino, eu posto quando eu estou me alimentando, né? E aí eu posto alguma refeição minha e tal. Mas essa frase, ela é de uma profundidade enorme, porque quando você começa a entender que um corpo frágil ele não sustenta um espírito forte, eu estou falando também que não sustenta um emocional forte, não sustenta uma mentalidade forte, não sustenta um pensamento rápido, não sustenta uma clareza de raciocínio.
E principalmente trazendo todos esses fatos, quando a gente vai entrar em um processo, uma das primeiras coisas que, pelo menos eu faço essa verificação, também por já ter vindo da área da saúde, né, eu trabalhava em academia, é dos exames de sangue. Então, assim, Sim. eu olho, e aí eu olho, a pessoa vem e fala, eu quero fazer uma constelação familiar e um processo terapêutico. Aí eu falo, beleza, qual foi a última vez que você fez exame de sangue? Aí tem 1 ano. Eu falo, então tá, repete, depois você volta. E aí ela começa a perceber que ela tá com deficiência de vitamina D. E aí ela não tá tomando sol. E a gente acabou de falar de energia aqui. Tirando os quesitos energéticos, holísticos e transcendentais, etc., a pessoa vira e fala assim, não, mas eu tô com um nível de ansiedade absurdo, eu não estou tendo clareza de pensamento, eu estou tendo um pouquinho de confusão mental, eu estou tendo fadiga mental, eu estou Desatenção. ficando cansado, eu estou tendo desatenção. E aí eu olho o exame dela, a vitamina D tá baixa, a vitamina B12 dela tá baixa. E aí ela fala, tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar algum remédio? Eu tenho que tomar algum remédio para ansiedade? Eu falo, não. Por que você não faz uma suplementação de vitamina D? Ou uma suplementação de B12? Ah, mas eu vou ter que comer direito? Vai ter que comer direito. E aí a pessoa começa a comer e ela melhora. Eu tive outro caso também de uma paciente minha que ela falou assim, não, eu tomo água. Eu falei, tá, mas quanto de água você toma por dia? Ela falou assim, eu tomo mais ou menos 1,5 litro. Eu falei, tá, quanto você pesa? Ela falou assim, eu peso 70 e poucos quilos. Aí eu fiz uma conta básica, que eu sempre faço, né, que é 45 ml por quilo. Aí eu falei, tá bom, só que você tinha que beber o dobro disso para o seu organismo funcionar normal, para você entrar ali em um estado de homeostase. Aí ela falou assim, nossa, mas eu não dou conta. Eu falei, tá, que horas que você acorda? Que horas que você vai dormir? A gente fez uma continha ali, ela tinha que beber um copinho de 200 ml por hora. Aí eu falei, faz esse exercício por uma semana. Ela me mandou uma mensagem uma semana depois. Ela falou, Matheus, eu não sei o que aconteceu. Eu tô conseguindo ter mais foco, eu não tô tendo sono durante o dia, eu tô conseguindo escrever as minhas tarefas numa lista de tarefas, e tudo isso que você me mandou beber água, eu falei, então, o seu corpo é um reflexo da sua mente, e a sua mente é um reflexo do seu corpo. E se um dos dois está desregulado, vai refletir. Nós somos água. É, Não exatamente. parece que a gente está no concreto aqui. Se a gente apertar, a gente não tá ali derretendo, né, Matheus? A gente aperta e está concreto, mas nós somos água. E sem a reposição de água, um monte de coisa para de funcionar. É o combustível. Então, às vezes, Exatamente. a gente também tem que estar muito atento na escolha do profissional que vai conseguir olhar de forma global, integral. Porque um Sim. desafio que a gente tem tido é que o próprio profissional, às vezes, não evolui nos conhecimentos, na busca, nessa noção de que existe mais coisa além só do campo da fala, Sim. né? Então, a Perfeito. gente que está no campo de outras coisas, outras energias, tem cliente que não gosta de falar disso, não quer saber de energia. E Aham. é profissional para todo tipo de cliente e vice-versa, né? Então, assim, a gente pensar, o que nós estamos dizendo aqui para quem está chegando agora é que a gente precisa olhar para as nossas questões, mas lembrar que existe uma máquina trabalhando. Então, a emoção acontece dentro de um circuito que é físico. Sim. Ainda é físico, Perfeito. né? Com várias coisas acontecendo, as conexões todas acontecendo, a energia circulando, que é algo que você não consegue mensurar. Uma pessoa falou para mim ontem assim, eu fiz o convite para a live e ela falou, era para semana que vem. Aí ela Uhum. disse, eu não consegui participar, porque eu tô com uma energia que eu não tô entendendo o que que é. Eu não tô legal para participar. Aí eu falei, então vamos respeitar esse momento, vamos fazer Sim. uma pausa e em outro momento a gente faz. Mas me fala o que que é que você está vivenciando para eu saber o que que eu consigo te ajudar. E assim, eu perguntei só da energia, não perguntei relacionado, não tinha conteúdo ali, alguma situação Aham. com ela, nem nada. E aí a gente dá algumas dicas para você conseguir ter mais presença mesmo no corpo. Uma delas Sim. é a água, outra delas são os alimentos que vêm da terra, é o Sim. tirar os industrializados, é o tirar o açúcar. Porque não adianta nada você comer
uma barra de chocolate, de repente você tá naquela pilha louca, numa ansiedade explodindo, e de repente tem aquela depressão, porque o seu corpo está tendo que recuperar de toda aquela gordura que você comeu e o açúcar que você ingeriu. Né, Perfeito. E acaba que, assim, as pessoas, em geral, né, eu falo porque foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a desenvolver, porque, assim, como nós falamos no começo, todo terapeuta precisa de terapia. Aí, Sim. uma das coisas que eu posso globalizar e falar de forma generalista é: desconfiem e, preferencialmente, não façam terapia com um terapeuta que não se trata. Porque não faz nenhum tipo de sentido. E aí não é uma opinião. É você estar entregando a sua vida para uma pessoa que não cuida nem da própria. O que Então, ela vai assim, fazer com a sua, né? e não é nem sobre a pessoa, o terapeuta que não faz terapia, é sobre a sua vida ser valiosa demais para ser colocada ali na mão de alguém que talvez não valorize a própria tanto quanto deveria, principalmente por exercer a função que exerce no mundo, né? Agora, falando dessa questão que a gente estava observando do açúcar e de tudo isso, uma das primeiras coisas que eu trouxe como observação dentro dos meus processos terapêuticos, passando por tudo aquilo que eu me coloquei antes de colocar à disposição das pessoas, é justamente essa diferenciação, porque a grande maioria das pessoas, elas não sabem diferenciar os estados emocionais das necessidades Muito, fisiológicas. Uma muito bom. pessoa, ela olha, né, teve até um exemplo de uma paciente minha que ela falou comigo assim, a nossa consulta era na quarta, na segunda ela falou assim: Matheus, eu não estou me sentindo bem, parece que está faltando alguma coisa dentro de mim, parece que tem um buraco no meu peito. Aí eu falei: tá, beleza. Aí eu mandei um reiki para ela, para ver se melhorava. E na terça ela falou: Matheus, esse buraco continua. E eu percebi que ela mandou a mensagem mais ou menos no mesmo horário. E aí na quarta-feira, a gente foi fazer o nosso processo e ela falou de novo no mesmo horário, e era à noite. Aí eu fui e falei com ela assim: o que está acontecendo? Ela falou: então, eu tô desanimada, eu tô com uma tristeza assim que eu não sei de onde que vem. E na hora que eu paro para olhar o meu corpo, parece que tem um buraco no meu peito. E eu falei com ela: tá bom, o que você gosta de comer agora? Ela falou assim: ah, não sei, tem uma pipoca aqui em casa. Eu falei: então faz o seguinte, vamos desligar aqui, que era online, vamos desligar. Você vai lá, faz sua pipoquinha, come, e depois de 15 minutos a gente volta. Ela falou: tá bom. Aí a gente voltou e ela falou assim: Matheus, sumiu. Eu falei: pois é, era só fome. Porque ela não sabia diferenciar. E é igual você falou, às vezes a pessoa ela tá com um pico Sim. de glicemia, ela, né, entupiu ali a lata de chocolate, de açúcar, aquele cafezão com açúcar, e depois ela mandou um energético também. Aí ela tá agitada, ela fala assim: eu tô angustiada. Você não tá angustiada, não, você misturou cafeína com açúcar. Entende? É por isso que tem que ter essa diferenciação. E principalmente aqui falando um pouco do nosso tema, não tem como a gente se libertar de nenhum tipo de trauma e nenhum tipo de medo se a gente não sabe usar a nossa máquina a favor disso. É como se a gente fosse derrubar uma muralha de tijolo e a gente fosse um soldadinho de ferro desse tamanhozinho. Se eu não sei usar a minha máquina, se eu não sei me colocar à disposição, se eu não sei me colocar forte. E o forte, gente, não é academia, não é puxar ferro. É forte mesmo. Poxa, como que meu corpo funciona bem? Que horas que ele funciona melhor? Como que eu fico melhor emocionalmente falando? Essa percepção, essa diferenciação, né? É chegar no lugar. Eu falo que assim, é chegar no corpo. Tem corpos que chegam no consultório que deixaram o espírito em casa ou vagando por algum lugar. Eu tenho essa teoria, eu falo isso nas primeiras sessões com algumas pessoas que têm, às vezes, uma ausência muito grande. Eu falo: sabe o que você fez? Você se trouxe pendurado assim e jogou aqui dentro. Sabe? E o espírito tá andando por aí, você não sabe por onde que tá.
Porque também se for online, está jogado onde está e o espírito também está andando por algum lugar. Então, a primeira coisa que a gente faz é chegar no lugar, é chegar no corpo. Perfeito. A primeira coisa é conseguir conectar. E como que a gente chega no corpo? Você sabe diferenciar a sede de fome? Às vezes a pessoa não sabe. Ela come, mas ela está com sede. Ela bebe água, porque sabe que tem que beber água, mas esquece que tem que comer. Então, assim, eu falo necessidades básicas. Pirâmide de Maslow. Essa é eternamente a mesma coisa. Então, pirâmide de Maslow, na sua pirâmide das necessidades, o que você precisa? Ir ao banheiro, adequadamente, sabe? Confortavelmente, comer, dormir, transar. Sim. Isso. Ah, mas eu não estou fazendo essas coisas. Então, tenha contato com o seu corpo para você saber que ele existe. Tá? Então, assim, a sexualidade não tá, a gente não tá falando só da questão de estar ali com alguém, mas não tem ninguém, mas tá você com você já é muita coisa. E para algumas pessoas é mais ainda, porque já é um desafio estar consigo mesmo. Então, assim, contato consigo. Isso é muito importante, né? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque é a base da vida pra gente, a gente fazer com que a vida aconteça. Sim. Então, a gente começa com essa base, para daí a gente entendendo em que momento que as emoções acontecem. Por que da dor de cabeça? Por que da dor de estômago? Por que da ansiedade? Por que da angústia? E a gente está realmente, né? Porque a gente está no momento em que a criança, com 4 anos, fala que está ansiosa. Quem está ensinando isso? Para a criança. Se não é o adulto que está acompanhando. Nossa, eu estou ansiosa. O que é ansioso, gente? O que é ansioso? Tem hora que eu falo assim, isso aí é entusiasmo. Isso aí é felicidade. Isso aí é medo. Isso é insegurança. Tem outros nomes, mas a gente está colocando tudo no mesmo saco e falando que é tudo ansiedade. As crianças estão distorcendo as emoções também. Se você pega um adulto, faz com ele a hipnose, você não pode nem pensar em perguntar isso, porque aquela criança daquela época não sabe verbalizar isso. Perfeito. Eles falam, eu tô com medo do meu colega, eles não falam se eu estou ansioso. Se um adulto estiver em hipnose comigo e ele falar, enquanto criança, que ele está ansioso, levanta, vai embora. Assim, tá errado, não está em hipnose nada, entendeu? Porque não existe. A ansiedade é de um tempo para cá. Sim. Tá? Ainda mais do jeito que tá. Ainda mais do jeito que tá aí, que é mesmo. Então eu falo assim, essa pessoa não está em hipnose nada. Tá, gente? Para quem não conhece a hipnose, a gente tem a possibilidade de acessar algumas informações do passado. E quando o adulto acessa essas informações lá de criança e ele relata que ele estava ansioso, a gente pode duvidar que realmente o processo esteja acontecendo. Porque a criança, ela não fala, naquela época, ela não fala de ansiedade. E por que eu estou falando disso? A Débora estava perguntando aqui, Matheus, como é que a gente sabe se o terapeuta faz terapia? Se o terapeuta procura, porque assim, o faz terapia é uma coisa desse tamanho. Porque é o seguinte, posso emendar só esse assunto envolvendo a psicologia, Matheus? Fica à vontade. Porque é o seguinte, na psicologia, na faculdade de psicologia, a gente aprende em algumas abordagens. Então, a psicologia tem várias abordagens. Então, tem terapeutas de várias abordagens. É a primeira grande informação. Existem abordagens que dizem que nós, terapeutas, nós psicólogos, precisamos fazer terapia. Existem abordagens que dizem que o terapeuta tem que fazer terapia sempre. E que os clientes também precisam se manter em terapia sempre. Existem abordagens que não dizem isso, que não afirmam isso. Que dizem, inclusive, que você pode encontrar pessoas ali que vão te ajudar e você também se autorregular em algumas questões, isso em algumas abordagens, ok? E não essa coisa do tem que estar sempre em terapia, sempre fazendo supervisão. Então, na psicologia existem essas divisões, ok? Então, se o terapeuta disser para você, eu não faço constantemente, assim, toda semana, tá ok também, desde que ele faça. Porque, gente, não é nada. A gente dentro do consultório não tem
ninguém que pensa mais do que as próprias questões do que o terapeuta consciente, tá? O tempo inteiro. A gente está ali o tempo todo, inclusive perguntando o que essa história conecta com a minha, como é que eu preciso lidar com a minha questão, já que essa pessoa está me trazendo isso. E aí, como a gente vai saber se o terapeuta está fazendo terapia? Você pode perguntar para a pessoa: quais são as práticas que você faz? Quais terapias que você já fez? Eu indico para os meus clientes pessoas que me atendem em diversas abordagens. Com o Gogo está aqui, o Gogo já me atendeu. Já fiz processo com ele, já fiz processo com o Irmo. Eu faço barras. Tem o Paulo também que me atende. O Paulo tem uma outra abordagem. Eu tenho, sem brincadeira, hoje são 6 pessoas que me atendem. Tem a Grace, que é a pessoa de constelação que faz a distância, num grupo de pessoas de constelação. Então, eu tenho muitos profissionais que me atendem. E compartilho com todo mundo. É importante. Se é importante para você conhecer outras terapias, já pergunta para o seu terapeuta de uma vez. Porque ele tem que saber indicar outras pessoas. Porque se ele já te falar assim, eu não tenho ninguém para indicar, é Deus na terra, é Deus no céu e ele também. Sim, com certeza. Ele já acendeu, está lá do lado direito do Pai. Eu gosto muito de falar outra coisa também, né, de forma complementar, que eu acredito que é bem interessante. Vamos lá. A gente está aqui numa rede social, né? E hoje a grande maioria das pessoas busca esse tipo de profissional em rede social também, né? Então, além de perguntar, além de ter essa observação, é interessante também observar, por exemplo, como é dado o perfil, o resultado, a vida, entendeu? Observar esses pontos, saber conversar primeiro com o terapeuta, e às vezes o ato de você saber perguntar a pergunta mais objetiva possível ali para o terapeuta pode te revelar muitas coisas que talvez podem te gerar um conforto até mais razoável do que se ele faz terapia ou não. Perguntar para ele: nossa, mas como que você chegou a fazer o que você faz hoje? O que te levou à psicologia? O que te levou à terapia? O que te levou hoje a atuar cuidando de pessoas, ajudando pessoas? Quais foram os processos que você fez? Ou, dependendo do que a pessoa estiver buscando, como que essa área ela se revelou para você? Às vezes existe uma especialização. Sou especialista em casamentos. Tá, mas como que essa área se deu para você? Não, é porque na verdade eu já casei 5 vezes. E aí depois disso eu decidi virar terapeuta de casal. Aí eu falo: entendi. Perguntar. Então, às vezes, nesse ambiente mais digital, mais online, né, de pouco contato físico, perguntar é interessante. O que te levou a fazer isso? Qual que é o seu propósito ao oferecer esse tipo de trabalho? E observar as redes também. As redes que eu estou falando é justamente o que a Carol falou. Onde essa pessoa está? Em quais ambientes que ela se encontra? Com quem ela se conecta? Porque, né, no nosso caso, por exemplo, nós somos extremamente congruentes, porque a gente está aqui falando de terapia, a gente vive terapia, a gente sai e vai para São Paulo, a gente vai para o meio de um monte de terapeuta. Meus melhores amigos são terapeutas. Eu vou para um churrasco, eu estou no meio de terapeuta. Eu vou para a praia, eu estou no meio de terapeuta. Eu vou para o sítio, eu estou no meio de terapeuta. Eu vou para um sítio, eu estou indo fazer ritual de ayahuasca. Eu vou para São Paulo, eu estou indo fazer uma imersão em hipnose não verbal. E o tempo todo a gente está passando por esses processos e conhecendo pessoas que também vão falar alguma coisa ou alguma terapia, e a gente vai começar a olhar e vai falar assim: interessante, né? O Gogo trouxe a abordagem da hipnose não verbal. Hoje tem aí o meu grande irmão, o grande amigo, o Fernando, que ele é o meu padrinho na iniciação das medicinas e do xamanismo. Eu olhei para ele e falou assim: não, eu faço um processo que é um ritual individual com ayahuasca voltado para o objetivo do cliente, da pessoa que está indo lá vivenciar a experiência. Eu falei: que interessante, eu quero. E foi, para mim, o processo mais transformador que eu já vivi até hoje. E aí eu falei: putz, que interessante.
E aí depois teve a minha sócia aqui de Belo Horizonte, que faz barras de Access. Daí eu falei, cara, eu quero fazer barras. E aí a gente vai olhando para tudo isso e expandindo. Agora, não são todas as pessoas que fazem isso. E é interessante olhar isso também. Porque o meio que a pessoa está revela muito sobre aquilo que ela pratica constantemente na vida e na profissão dela, né? Isso. E você vai se afinizar com pessoas de acordo com com as práticas que ela vai ter, com os ambientes que ela vai ter. Então, eu vim do ambiente organizacional. Então, eu sou uma psicóloga que antes já tinha feito formações em outras áreas, inclusive na administração. Então, eu vim de empresa. E aí, quando eu fui para o consultório, eu tive momentos de falar, olha, eu quero ter um outro olhar para as pessoas, porque o olhar da empresa é de uma forma, e no consultório é outro. E a Débora perguntou de novo aqui em relação a... Ela achou que tinha uma carteirinha para o terapeuta. Eu acho até importante a gente falar disso, Matheus. Porque, assim, Sim. quando a gente fala terapeuta, a gente está falando de pessoas com formações diversas. Independente da formação, ela escolheu um segmento para as terapias alternativas e complementares, mais hoje, né, falar de terapias complementares, que não necessariamente é um psicólogo. Sim. E que hoje eu digo o seguinte, eu conheço pessoas que trabalham muito bem que não são psicólogos, que trabalham com terapia. E da mesma forma, eu conheço muitos psicólogos que não trabalham bem. Então, a psicologia é uma área de formação, é uma graduação de 5 anos para você ter uma carteirinha de psicólogo. E que possui um órgão regulamentador, né? E aí você paga o CRP anualmente para poder fazer parte dessa estrutura, que é o que regulamenta a profissão do psicólogo. Então, quem está buscando realmente um psicólogo consegue pedir a carteirinha dele ou pedir o número do CRP dele, né? Tem pessoas que falam isso, fala, a pessoa me atendeu falando que era psicólogo, como é que eu vou saber se é ou se não é? Ele vai ter que ter uma carteirinha. Se ele está pagando conselho, se ele não tiver, não vai ter. E assim, e se a pessoa, o importante é que o terapeuta, às vezes ele vai dizer o seguinte, eu não sou psicólogo, mas eu tenho X formações, eu faço, é o que você disse, eu sou especialista em quê? E aí você traz todas as formações. E para quem não é psicólogo, e para quem é psicólogo, a gente tem que lembrar o seguinte, o que vai fazer com que você tenha destaque é o quanto você tem capacidade de ajudar a pessoa. Perfeito. Qual é a capacidade que você vai ter de fazer por ela, né, Matheus? Perfeito. E principalmente eu toco muito nessa tecla porque para mim faz muito sentido, né? E é um valor muito importante para mim e é um pouquinho dentro da congruência também. Perceba o quanto de diferença essa pessoa está gerando na vida de outras pessoas. Porque se a gente está falando de cuidado, não olha para quem está cuidando, olha para as pessoas que ela cuida. Olha para os frutos, não olha para a árvore. Porque às vezes a árvore ela pode ser bonitona, cheia de diploma pendurado nela. E os frutos estão todos podres. Né? Então, olha para os frutos, olha para as pessoas. Poxa, eu sempre gosto de trazer, principalmente para pessoas que buscam processos mais profundos, eu gosto sempre de falar, olha, eu faço isso, desse jeito, o processo é assim, esse é assado, tá. E se você quiser, tá aqui o contato, né, de algumas pessoas aqui que eu fiz um processo similar com elas. E se você quiser e se sentir à vontade, elas são super receptivas para poder conversar com você um pouquinho sobre como foi o processo delas. Porque eu prefiro que outras pessoas falem de mim do que eu falar de mim. Porque eu tenho meu pitch de venda, eu tenho os meus argumentos. E se eu falar, eu vou convencer. Por quê? Porque eu aprendi a convencer. Então eu prefiro que outra pessoa fale. A gente tem essa capacidade. Só que quando alguém fala com você, a sua credibilidade é potencializada. Porque é uma coisa imparcial. Então é interessante também, para quem estava perguntando assim, como escolher um terapeuta, né? Porque nós temos que falar de como que a gente se liberta disso tudo, mas assim, como é que eu chego até essa pessoa para me libertar disso tudo, né? E existe um caminho muito legal hoje, a gente falou um pouco das redes sociais, e é a questão mesmo do Google. Porque pessoas mudaram
no Google também. Então, você pode pedir para as pessoas. Então, aos terapeutas que estão assistindo, pedir para as pessoas te avaliarem lá também. Porque é uma forma de outros te acharem e verem que está ali para todo mundo ver a informação. É o maior medo de quem está formando. De como é que as pessoas vão falar de mim? Mas Sim. depois de um tempo que está consolidada, é tranquilo. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, gente. É igual a rede social. Você vai ter, Certeza sempre não vai vai, agradar todo não vai mundo. agradar. Vai ter quem gosta, quem ama e quem não gosta, quem não prefere, né? Matheus, então nós falamos sobre esses aspectos, sobre essa ótica aí dos profissionais, né, de quem somos, como as pessoas chegam até nós, o que a gente pode fazer, como que a gente prepara para estar no mercado. E aí, efetivamente, como é que a gente pode buscar essa liberdade em nós, para que traumas, medos, incômodos, travas, bloqueios, tudo que a gente quiser nomear aí, de tudo que nos aprisiona, o que a gente pode fazer para a gente deixar isso ir embora? Bom, eu costumo dizer, e é até interessante você falar dessa forma, que sempre que eu faço uma live com alguém, eu convido alguém para a live, no finalzinho da live eu viro para a pessoa e falo assim, o tema é liberdade financeira. Eu sempre peço o primeiro passo. Você faz qual que é o primeiro passo? O passo mais simples para que as pessoas que estão assistindo possam alcançar isso que você está falando para elas. E aí, querendo ou não, você acabou e fez uma pergunta similar, achei sensacional, tanto que o inconsciente coletivo ele já está trazendo as informações, né? Mas A gente só tem que falando estar de presente, trauma, conectar aqui, ó, o cabo. perfeito, Né? perfeito. Falando, né, bem especificamente da questão dos traumas, dos medos e da libertação, eu gosto de me suportar em três pilares básicos. Primeiro de todos, a decisão. O segundo, o questionamento. E o terceiro, o conhecimento. A decisão é porque o ato de se libertar, ele vem de uma decisão de nunca mais querer viver aquilo. Sim. Porque se você quer se libertar, você se vê como preso, né? Então, eu quero liberdade financeira. Ou seja, você está falando o tempo todo que você está numa prisão financeira. E o primeiro passo que você precisa tomar para poder se libertar é, de fato, do fundo da sua alma, tomar a decisão de não querer mais viver aquilo. Não querer olhar para essa realidade e falar assim, eu vou sair daqui. Não é eu não quero mais viver isso, porque eu não quero mais viver isso, o cérebro entende diferente. Mas é eu vou viver a vida que eu quero viver. Eu vou viver uma vida mais abundante. Eu vou viver um relacionamento que vai me fazer crescer como pessoa. E decidir de fato. Porque depois que você decide, o segundo passo é você se questionar. Se questionar principalmente sobre quais foram as criações, as construções e as convicções que te trouxeram até aqui. Uhum. E aí entra muito em paralelo com o que a gente falou no começo da live, né? Até para quem não assistiu. Não interessa o que te aconteceu. O que Exatamente. interessa é a forma como você olha para tudo isso, entende como foram formadas essas criações e como que você pode utilizar isso para, já que você tomou a decisão, começar a modificar a sua realidade. É se questionar, poxa, a forma como eu me vejo. Tá, mas como eu me vejo? A primeira questão, como eu me vejo como pessoa, como eu vejo a minha capacidade, como que eu vejo ali o meu potencial. Aí eu não sei. Então, para cima de nós não vai rolar, porque não sei, não lembro. Para hipnoterapeuta não funciona, tá? Mas olha para você e se descreva com o maior nível de realidade possível. Por mais que isso doa, mas é necessário doer agora para você conseguir questionar tudo isso ali que você está escrevendo. É a Então, eu me vejo verdade. como uma pessoa. Oi? Traz a verdade. Traz a sua Sim. verdade Se eu me para fora. se eu me vejo como uma pessoa incapaz, opa, de onde vem essa incapacidade? Como que essa incapacidade foi construída? Ela foi herdada da minha ancestralidade? Não sei, talvez exista uma ferramenta para trazer essa consciência e a constelação familiar faz isso de forma maravilhosa. Trazer Sim. a consciência, poxa, será que existe um padrão de incapacidade na minha família?
poxa, não, tá, beleza. Será que essa incapacidade veio de uma crença que os meus pais implantaram em mim ali desde a minha infância? Não sei, posso saber. Aí talvez a hipnose me ajudaria, né, nesses quesitos. E aí eu já conecto com o terceiro link, que é o conhecimento. Porque as respostas, elas vão te trazer o conhecimento necessário para que você possa construir essa nova realidade. E aí o conhecimento, ele vem de duas formas. Ou você busca esse conhecimento, ou você busca quem já tem o conhecimento. Eu trago essa associação de uma forma muito simples. Em 2020, eu li 58 livros em um ano. Então, existem duas formas das pessoas buscarem o conhecimento que eu tive em 2020. Ou elas conversam comigo sobre o que eu aprendi, ou elas vão ler os 58 livros. Talvez elas demorem um pouquinho mais. Mas isso é para tudo na vida. Então, trazendo de novo a incapacidade, a partir do momento que eu começo a me questionar, eu começo a reunir o conhecimento necessário para alterar essa realidade. E aí depois vem, como que eu posso alterar essa realidade? Opa, eu vou pelo caminho ali da busca pessoal, eu vou buscar, eu vou conhecer, eu vou me especializar, ou eu vou ali entrar em contato com quem sabe, com quem já se formou, com quem é especialista nisso e com quem pode, ó, acelerar o caminho para mim. A gente está na época da aceleração e a aceleração mal administrada ela se torna ansiedade, né? Então, será que não seria interessante eu buscar uma pessoa ali, poxa, eu quero entender desses padrões, eu vou ali na Carol, eu faço uma hipnose com ela, eu vou começar a tratar isso, então eu vou ali e faço um atendimento com ela na parte de psicologia. Opa, será que eu preciso entender se esse padrão é ancestral? Nossa, eu vou fazer uma constelação familiar. Acelerar o processo de forma inteligente, baseado no questionamento e principalmente na decisão de querer mudar. Porque se a gente não decidir de coração, a gente vai ficar ali querendo mudar alguma coisa e na hora que a gente mudar, a gente vai olhar e falar, ah, não era isso. E começa aquela busca sem sentido, né? E se a gente tiver no fundo do poço uma mola, lá embaixo está escrito o seu trauma. Você olha ele e fala assim, ó, isso aqui vai ser o que vai me impulsionar. Porque a gente precisa ter uma razão para fazer o que a gente faz, um motivo, um propósito para fazer o que a gente faz. E ao invés da gente ficar ali, pegando aquele problema ali, colocando ele no colo, afagando aquilo ali, é pensar assim, o que eu posso fazer com isso aqui, ó, que está aqui comigo, e transformar a minha realidade. Né? Pula lá no fundo do poço, vai lá e faz aquilo, algo para te impulsionar. Que é muito interessante, a gente está aqui ó, nas mídias, a gente está vendo um monte de gente falando um monte de coisa, a gente cai num monte de conversa de um monte de gente que conta tragédias. Eu passei por isso, por aquilo, que é toda aquela jornada do herói. Pega a sua jornada de heroína, de herói, para poder fazer a coisa acontecer. Por quê? Por que pro outro pode? Porque tá na mídia, porque tá pagando o tráfego pago e você não. Porque você não sabe nem o que é isso. Então, exatamente. É assim, o que você vai fazer com essas informações que te habitam? Como é que você vai pegar isso e transmutar essa energia? Então, uma pessoa... Ontem eu falei assim, eu não gosto de usar determinadas palavras, principalmente, eu já não uso no meu dia a dia, no atendimento eu não uso mesmo. E a pessoa, eu peguei para ela e falei assim, quem sabe essa energia que está acontecendo aí, essa emoção que está acontecendo aí, que não está legal, quem sabe a gente consegue decodificar para transformar numa força motora. Sim. É a transmutação, né? Já está tão presente ali, aquilo ali está tão ruim, que se a gente pegar aquilo, decodificar e colocar aquilo para fora, de outra maneira, como que isso pode acontecer, né? Sim, como pode melhorar, né? Exatamente. Eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo aqui, as participações. Eu tenho que falar oi para minha sobrinha Sofia, que entrou aqui. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. E a Sofia, ela entra, ela fala, tem dia que eu tô em reunião, ela tá comigo, e eu falo assim, Sofia, dá oi para as pessoas aqui, porque essa coisa dá. E aí eu acho ótimo que tu entra, né? Ainda fala, oi, tia. Aí a gente não aguenta, porque o coração explode aqui de emoção. A gente estava lendo, eu estava lendo com ela anteontem, O Poder do Agora. E aí eu comecei
Sofia tem 8 anos. E aí eu falei, Sofia, vamos pegar um livro aqui pra gente ler, porque ela estava sem telefone, foi ótimo. E aí eu falei, eu também vou ficar sem telefone um pouco e vamos ler. E a gente começou a ler o livro Poder do Agora, que é um livro que eu sempre indico para os clientes, né, para a gente começar a ativar o estado de presença. Eckhart Tolle, né? Exatamente, Eckhart Tolle. E ele é um alemão, né, que descobriu que ele podia viver mais no presente. Isso foi transformador. Foi um livro que fez muito sentido para mim, então eu indico para as pessoas também. É um livrinho bem, que os psicólogos adoram falar, é um livrinho de autoajuda. Eu falei, mas ajuda muita gente, então não mete pau não, porque... né? Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de tech tips. Vamos olhar para os frutos, né? Exatamente. Matheus, caminhando aí para os minutos finais, para a gente ir encerrando aqui. Vamos deixar para as pessoas, na nossa forma, então assim, a gente conversou sobre vários vieses aqui da terapia, como a gente pode se libertar dessas questões que nos aprisionam, né? Muitas delas nem aprisionando estão, a gente só tem ali o problema cativo, um probleminha de estimação. É a nossa mão pegando no nosso pescoço. Né? Então a gente pensar assim, o que a gente pode deixar aqui para as pessoas em relação a esse autocuidado no campo emocional. A gente falou muito da questão física também, como se tratar nos aspectos físicos, mas assim, em termos emocionais, para todo esse momento que a gente está vivendo, todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, como que a gente pode ficar bem emocionalmente? Bom, lembra sempre que a natureza ela nos dá todo subsídio para que a gente possa entender como que as coisas funcionam. E que não adianta, nós estamos submetidos a essas leis o tempo inteiro. E uma dessas leis, ela é muito clara e ela diz exatamente que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E tudo aquilo que a gente mentaliza tende a acontecer. E que para isso tudo acontecer, a gente precisa vibrar de acordo com aquilo tudo. E vibrar é justamente adequar o nosso estado emocional àquilo que a gente busca. E pegando essas 3 regras universais, principais, o ponto que eu trago é justamente isso. Para quem quer ter esse cuidado emocional, primeiro de tudo, trabalhe a presença, cuide dos seus pensamentos. Segundo, cuide de você, porque a sua frequência ela é um resultado do cuidado que você tem como você. E se colocar como prioridade não é egoísmo, muito pelo contrário. E o terceiro, foque apenas nas causas que você gera. Entenda que tudo que acontece na sua vida hoje é só uma série de efeitos de causas que foram geradas anteriormente. E se você quer mudar de fato, foque nas causas que você vai gerar a partir de agora. Cuida dos seus pensamentos, trabalhe a sua presença e, principalmente, cuide de você. Porque aí a sua vibração ela vai mudar, o seu pensamento ele fica mais limpo, com a presença ele fica mais claro. E concentrando nas causas, os efeitos eles são quase que inevitáveis, né? E acredito que dessa forma a gente consegue trazer esse bem-estar muito mais próximo do que em outras situações. A vida pode ser mais simples. Perfeito. Do que a gente vê acontecendo. Porque é tanto estímulo, mas tanto estímulo que a gente acha que tem que responder a tudo. Você falou, a tecnologia acompanhou, criou uma estrada, uma trajetória que foi muito rápida. E nosso corpo não acompanhou. A velocidade dessa máquina não é a mesma velocidade do nosso corpo. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter o tempo para as coisas. O tempo do nosso corpo, o tempo da resolução das coisas, o tempo das respostas. A gente quer responder tudo o tempo todo. A gente tem que pedir desculpa porque a gente não respondeu no tempo que era do outro. E a gente fica ali o tempo todo tentando se encaixar em espaços que muitas vezes não são nossos. E aí a gente fica tempo, espaço, naquela loucura toda, porque a gente precisa fazer dinheiro. E aí
esses 3 elementos, tempo, espaço e dinheiro, que eu falo na tríade das emoções, e é um conteúdo que a gente trabalha para desenvolver pessoas, para elas ficarem melhores emocionalmente através desses elementos. Então, você falou muito bem a questão da presença, que realmente, se eu não estiver presente, eu não vou entender que lugar que eu estou e nem em que tempo eu estou. Não mesmo. E eu não vou entender e não vou conseguir ver a velocidade das coisas, o que que eu posso, o que que eu não preciso fazer, o que que eu preciso e o que que eu não preciso fazer naquela hora, naquele lugar, sabe? Exatamente. É a base de tudo. Sem presença a gente não consegue desenvolver nada. Nada, Sim. nada, nada. E para a gente libertar essas memórias, a gente tem que pensar que o tempo é o agora, e não o que aconteceu o tempo anterior. E se você fica puxando o que aconteceu lá atrás para o presente, a responsabilidade é sua também, porque você tem o poder de conduzir tudo isso e de fazer com que a sua mente fique reverberando essas informações. O espaço era outro, a história era outra. Tem muito isso na constelação, né? Nossos antepassados fizeram o que eles puderam fazer. Em condições completamente diferentes das nossas. Em contextos diferentes. Então também não queira colocar para as crianças de agora uma realidade que foi sua. Que a sua história é diferente, seu momento é outro. Eu falo assim, olha para essas crianças agora e pensa que elas têm uma outra realidade. Perfeito. Né? E tem uma Joaninha andando aqui na nossa live. Coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Então, Matheus, assim, foi muito legal a gente poder falar de tudo isso. Ela não está querendo que eu pegue. Ela está andando aqui. Matheus, muito bom falar de tudo isso. E ter gratidão. Esses presentes todos, essas presenças todas que estiveram aqui com a gente, que ainda estão, e mais as pessoas todas que vão assistir depois. Então, agradeço imensamente a todos vocês também, porque se a gente tem espaço aqui hoje para compartilhar o nosso conhecimento, é porque a gente tem pessoa que está interessada em saber também o que a gente tem para contribuir. Né? Com certeza. E é gratificante, né? Sim. E a Joaninha está aqui. Todo mundo. Gratidão a todo mundo que participou. Gratidão, Carol, pelo convite. Estou sempre à disposição. Se você quiser falar de qualquer outra coisa, em qualquer outro momento, conta comigo. Tá? E gratidão a todo mundo aí pela paciência, pela presença. E eu espero que a gente tenha plantado alguma sementinha aí dentro e que essa sementinha, no tempo certo, ela germine e traga ótimos frutos para você que cultivar. Né? Sempre bem-vindo aqui, sempre que quiser me chamar também. Você falar, Carol, o que você está fazendo aí? Tá de bobeira aí? Entra aqui na live comigo, eu vou. Só me chamar, tá bom? Perfeito. E se você estiver chegando também na live, se estiver aberta, aí se estiver convidando, eu entro. Fechado. Combinado, Carol. Adorei. Obrigado, beijo pra você. Vai ficar salvo no meu perfil, mando para você também, para o pessoal poder acessar. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Beijão. Gratidão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.